Isaías 55. Capítulo 55, versículo 6. Eu queria que todos compartilhassem da palavra do Senhor. Raíssa, me ajuda aí. Isto, muito bom. Se tiver mais alguém que não... Isto, socorre. Muito bom. Capítulo 55, versículo 6. Todos acharam? Amém? Está escrito na palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos. Amém, igreja? Glória a Deus. Fecha seus olhos, vamos orar. Abaixa a sua cabeça, Senhor Deus e Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós estamos aqui nessa noite. Pedimos a Tua graça e a Tua infinita misericórdia, meu Pai. Fala ao nosso coração nessa noite. Usa a minha vida, Pai, que o Espírito Santo manifeste o Teu poder, a Tua glória e a Tua misericórdia nessa noite. Faça uma obra maravilhosa, meu Senhor, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amada igreja, pode se assentar. O tema da mensagem dessa noite é: os meus caminhos e os caminhos do Senhor. Amém? O texto ele começa no capítulo 55, no versículo 6, com uma orientação. E qualquer orientação que venha da Bíblia, preste muita atenção, porque trata-se de direcionamento da parte de Deus para as nossas vidas. É uma orientação, é uma direção, é um conselho. Muitas vezes a gente para ouvir conselho de todo mundo. A gente ouve conselho de todos que estão perto, daqueles que estão no trabalho, daqueles que estão em casa, mas muitas vezes nós não paramos para ouvir um conselho de Deus. Um conselho de Deus. Parou para pensar? O que é um conselho de Deus para as nossas vidas? Quem é Deus que tudo sabe, que tudo conhece, que esquadrinha os nossos corações? Ele chega para mim e para você e dá um conselho. Como nós reagimos aos conselhos do Senhor? Pergunta para o teu irmão: e os conselhos do Senhor, irmão? Como você reage? Como você entende? Como você interpreta os conselhos do Senhor? A palavra do Senhor, ela diz... E é um conselho, é uma orientação: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Depois nós vamos discorrer a respeito desse versículo. Invocai-o enquanto está perto. Versículo 7 vai dizendo: deixe o pecador, deixe o perverso, o ímpio, deixe este o seu caminho. O quê? Seu caminho de iniquidade. Os seus pensamentos, deixe isso, é um conselho. O perverso está tendo um conselho: deixe esses pensamentos. Pare de pensar nessas bobeiras, nessas besteiras. Isso arruina, vai arruinar a tua vida. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor.
convertendo-se ao Senhor, Ele vai se compadecer de você. Volte-se para o nosso Deus. E aí ele termina o versículo 7 de uma forma maravilhosa. Porque o Senhor, Ele é rico. Ele é rico em perdoar. E glória a Deus. Amém? O Senhor não é miserável para perdoar, não. O Senhor é rico. Miserável para perdoar sou eu, é você, somos nós. Porque a gente, para perdoar, a gente perdoa com dó. A gente, para perdoar, a gente perdoa, parece que está tirando a maior nota da carteira. A gente, para perdoar, a gente perdoa com o coração. Isso não é perdão. O Senhor, Ele é rico, Ele tem muita misericórdia, Ele tem muito amor, Ele tem muita misericórdia, Ele tem muita graça. Por isso Ele é o quê? Rico em perdoar. Está dizendo, o profeta está dizendo através da boca do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Versículo 8, que é o versículo chave da mensagem dessa noite. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Assim diz o Senhor. Por quê? Assim como os céus são mais altos, a distância da terra até no céu, são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando a gente recebe um conselho da parte de Deus, quando a gente recebe uma direção, uma orientação, e esse conselho ele já começa: busque o Senhor, volte para os seus caminhos, deixe aquele caminho de iniquidade. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele vai se compadecer, né? Porque Ele é rico em perdoar. Você sabe por quê? Porque os pensamentos, o que o Senhor pensa, os pensamentos do Senhor não tem nada a ver com os nossos. O Senhor é rico. Os seus pensamentos são nobres. O Senhor não pensa de uma forma rasteira, de uma forma banal. Os pensamentos do Senhor são corretos. Os caminhos do Senhor são limpos, são corretos, são retos. A Bíblia diz, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A palavra do Senhor diz: eu sei que pensamento tenho de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para dar a vós o fim que desejais. Amém? Quais são os pensamentos do Senhor? Eu sei os pensamentos que eu tenho de todos. O Senhor, Ele não fica no céu com uma prancheta, eu já falei isso aqui, de binóculo, olhando para a minha vida e para a sua vida, e falando: olha, não, Valmir está muito alegrinho hoje, hein? Está muito feliz. Não está me agradando vê-lo alegre desse jeito. Né? Vou colocar umas provas na vida do nosso amigo lá, para ver se ele para de ficar tão alegre assim, para ver se ele se entristece um pouco. Deus é tão mesquinho a esse ponto? Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele fica feliz, querido. Ele fica feliz, e esse texto, ele tem uma inversão de entendimento, né? De interpretação, que muitos falam: olha, eu me alegro, eu fico forte quando vejo a alegria do Senhor. Não, vai buscar no original. A alegria do Senhor é quando nos vê forte. É aquela situação que eu sempre digo: o pai, quando vê a criança começando a andar, o que o pai fica? De que forma ele fica? Alegre.
Por quê? Ele vê força no Filho. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Ele quer nos ver forte. E Ele se alegra com isso. Então o Senhor ele não fica lá no céu, olhando para mim, para você, e falando, não, você está muito feliz, você está indo muito bem na vida, vou colocar umas pedras de tropeço aí, porque isso... Não, o Senhor não pensa assim. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, pensamentos de bem, e não de mal. Para e pensa. Quem de nós é capaz de parar, sem estar dormindo, durante o dia, e ficar 5 minutos sem pensar em nada? Alguém é capaz? Parece que dá um pause. Não se pensa em nada. Parou, travou. A mente, ela não captura nenhum tipo de pensamento. A nossa mente, ela não consegue, ela não processa nada. Ela simplesmente parou. Travou. Quem consegue? Ninguém. Nossa vida, ela é contínua. Nossos pensamentos são contínuos. Não existe pausa. Não existe nenhum tipo de instante ali, enquanto nós estamos ativos, né? Enquanto nós estamos acordados, e até depois quando nós estamos dormindo, isso também, a nossa mente ela não para, os nossos pensamentos não param. Muito bom. É algo que nos acompanha 24 horas por dia. O que nos acompanha 24 horas por dia, pastor? Além da nossa respiração, os nossos pensamentos. Agora, pergunto para a igreja: quais são os pensamentos que nos cercam nessas 24 horas? Vamos fazer um balanço no final do dia? Pensei em que hoje? Em que eu pensei hoje? Como foi que a minha mente hoje trabalhou? Né? Como foi hoje o meu dia, meus pensamentos? Quais são os pensamentos que nos assediam de dia e de noite? Uma outra pergunta: será que os nossos pensamentos são pensamentos parecidos com pensamentos do Senhor? Será que nós pensamos hoje, coisas que verdadeiramente parecem, se aproximam, né? Se aproximam e muito daquilo que o Senhor pensa? Eu quero nessa noite convidar a igreja a estar orando, para que Deus venha mudar os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos possam se aproximar dos pensamentos do Senhor. Bíblia. Na palavra do Senhor tem um texto em João, que a palavra do Senhor diz que o Senhor estava visitando um lugar chamado Tanque de Betesda. E ali dá para a gente fazer um paralelo dos dois pensamentos, o pensamento do ser humano e o pensamento de Deus. O Senhor, ele chega para aquele coxo, para aquele aleijado e pergunta: queres ficar são? Queres ficar curado? Esse é o pensamento de Deus. Queres ser curado? Queres ficar são? Quer mudar a sua vida? Quer ter sua vida transformada? Quer voltar a ser uma pessoa produtiva? Quer voltar a ter uma vida normal dentro da sua casa, no seu ministério, no seu trabalho? Esse é o pensamento de quem? De Deus. Para quem? Para um homem que sofria já há 38 anos de uma enfermidade. Sim ou não? Esse é o pensamento de Deus. Qual era o pensamento do coxo, do aleijado? Não tenho? O pensamento de derrota. O pensamento do Senhor era um pensamento de vitória. É um pensamento de conquista. É um pensamento de se recuperar, de ficar bom, de voltar a ser produtivo, de voltar... E o pensamento daquele aleijado, qual que era? De derrota, de fracasso. Há 38 anos, num processo de fracasso. Senhor, não tenho quem me coloque. Não tenho quem me leve. Não tenho quem me carregue. Sempre quando as águas são agitadas, sempre vem um na frente e pula. É claro, querido, você sempre vai ser um fracassado. Sempre vai ter alguém ganhando de você.
Porque os seus pensamentos são pensamentos de derrota. Na nossa vida também é a mesma coisa. O Senhor tem coisa boa para mim e para você. O Senhor tem promessas maravilhosas na palavra dele para mim e para você. Mas eu estou sempre com aquela cara. É maracujá que murcha, né? Aquela coisa horrível. Quem sabe, se talvez, um dia, não sei, não tenho força, não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho esperança, não tenho, querido. O que o aleijado de Betesda falou assim? Não tem ninguém que me coloque na água. Foi essa a pergunta que o Senhor Jesus fez para ele? Qual foi a pergunta? Você quer ficar são? Quer ser curado? Os pensamentos de Deus é cura, libertação, salvação. E as pessoas ficam colocando na frente dos pensamentos do Senhor, dos propósitos do Senhor, um monte de coisa. Um monte de situação. Quem está entendendo, diga amém. Qual era o melhor pensamento e a melhor proposta para aquele paralítico? Repete comigo. O pensamento de Deus. O dele era de derrota, gente. Era o pensamento de Deus. Traga isso para a tua vida, hein? Em nome de Jesus. O que você tem pensado? O Senhor hoje me manda aqui para pregar isso para você. O que você tem pensado? Está alinhado com o que Ele tem pensado a respeito de você? De repente, querido, você está perdendo um momento glorioso na tua vida de ser um vitorioso. Porque você está patinando. E você está vivendo dentro da sua dimensão limitada, dentro daquele cercado pelos seus problemas, e o Senhor tem uma vitória maravilhosa para a tua vida. Então cresça. Venha, eu oro a Deus para que você venha expandir a sua visão. Né? A sua visão de vitória. Porque a visão que o Senhor tem a seu respeito é coisa boa. Amém? Eu tive, alguns anos atrás, 8 anos atrás, uma pessoa que trabalhou comigo. Um bom menino. O nome dele era Agrinaldo. É Agrinaldo ainda. E o Agrinaldo tinha um problema sério. Agrinaldo veio pedir serviço para mim um dia. Falou, João, eu queria saber se você está precisando de um funcionário. O Agrinaldo veio pedir serviço para mim, e ele sabe. E eu fico muito à vontade para citar o nome dele, citar a situação dele, porque hoje ele é crente em Jesus Cristo. E isso é testemunho. Eu queria saber se você tem serviço para mim, mas numa cana. Pergunto para você, você daria serviço para o Agrinaldo? Sim ou não? Eu dei. Agora pergunto para você, acertei ou errei? Acertei? Errei. Porque esse moço ele só me trouxe problema. Ele não conseguia largar a danada, a marvada. E eu lembro como se fosse hoje, o dia que ele foi embora da empresa. Ele trabalhou comigo nessa situação pelo menos 4 anos. Eu sou insistente, gente. Eu tento recuperar o camarada em nome de Jesus. 4 anos depois. Um dia ele chegou, eu falei assim, você pode me mandar embora? Eu falei, por quê? Eu vou procurar os meus caminhos. Que caminho esse jovem poderia procurar naquela situação? Já estava, salário não dava. Eu consegui tirar ele 2 vezes da cadeia por causa da pensão alimentícia. Era separado, tinha filho. Era uma coisa horrível, gente, a situação desse moço. E ele chegou para mim e falou, você pode me mandar embora? Porque eu vou procurar os meus caminhos. Eu vou em busca dos meus caminhos. Dei muito conselho para ele, mas não teve o que segurasse o Agrinaldo. Foi para uma clínica de recuperação. Conheceu Jesus nessa clínica de recuperação. Olha os caminhos. O meu caminho era tentar insistir e ter um funcionário.
Os caminhos do Agrinaldo já não eram mais os caminhos dele, já eram os caminhos sendo traçados pelo Senhor. Foi para o interior, ficou numa clínica, se recuperou, está trabalhando na cidade de Salto. Hoje é um mecânico conceituado lá, uma pessoa de caráter servindo ao Senhor. Porque eu falei para ele, falei, querido, você saindo para aquela porta, eu vou te dar um conselho. Eu nunca mais contrato você. Só contrato você o dia que você voltar crente, entrar para aquela porta falando que você aceitou Jesus e falando em língua estranha. E não é que o moço voltou? Então os caminhos do Senhor é assim. Brinca com Jesus. Brinca com Jesus. Me ligou há pouco tempo atrás perguntando se eu tinha vaga. E totalmente, uma cabeça totalmente diferente, uma conversa totalmente equilibrada, está na igreja, está firme, e glória a Deus por isso. Seus caminhos? Será que são seus realmente? Será que são caminhos de paz? Será que são caminhos de bem? Será que o Senhor não traçou outros caminhos para você, não? Repete comigo, os caminhos de Deus são excelentes. Aleluia. São excelentes. Você sabe por que existe essa tal e famigerada maldição hereditária? Por causa dos caminhos que o homem traça. Por causa dos caminhos que o homem ele faz para a vida dele. São traçados por ele mesmo. E esquece dos caminhos do Senhor. O dia que o cidadão ele entende que os caminhos que ele traçou para a vida dele foi um caminho de destruição, ou seja, que os caminhos que o avô dele traçou foi um caminho de destruição, que o pai dele traçou foi caminho de destruição, que o caminho dele está indo pelo mesmo, na mesma direção, que é abismo, e ele levanta a mão naquele culto, ele aceita Jesus, ele fala, daqui para frente os meus caminhos são os caminhos do Senhor. Acabou a maldição hereditária. Acabou. Não existe condenação. Nenhuma condenação há para quem agora está em Cristo Jesus. Amém? Então é a questão da gente entender. E aqui ele fala, porque os meus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos. Por isso vocês fazem besteira. Os meus caminhos também não são os seus caminhos. A palavra diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Os pensamentos do homem, os nossos pensamentos, muitas vezes são rasteiros. E os pensamentos do Senhor são altos. Quais são os pensamentos que têm a possibilidade de ter sucesso? Pensamento rasteiro? Medíocre? Ou os pensamentos altos? Aquele que sonha alto. Aquele que planeja coisa boa. Aquele que está alinhado com a vontade do Senhor. Qual é o pensamento que tem uma maior possibilidade de sucesso? Os pensamentos que são altos. Qual é o pensamento que está fadado ao fracasso? É o pensamento do camarada que só pensa em derrota, que não vai dar certo. Eu vi uma declaração há pouco tempo, que eu falei, eu já pensei assim, mas hoje está repreendido. O pessoal fala assim, não, eu prefiro pensar que tudo vai dar errado, porque se der certo é lucro. Ah, misericórdia! Isso é matemática de maluco? Eu prefiro pensar que tudo vai dar errado, que se der certo é lucro. Querido, administra uma ou outra coisa quando der errado. E viva de uma forma vitoriosa. Aproveite as delícias da vitória, do sucesso na nossa vida. Amém? Quais são os pensamentos que têm possibilidade de ter sucesso? Os pensamentos de Deus. Quais são os pensamentos que estão fadados ao fracasso? Os pensamentos de derrota, os pensamentos do homem. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 21, versículo 15. Conta a história de Agar. Agar era uma serva egípcia que serviu na casa de Abraão, sendo uma escrava, uma serva de Sara. E a palavra de Deus diz que chegou um dado momento da vida de Sara e de Abraão, que eles não tinham filhos, então a Sara trouxe uma sugestão, o Abraão gostou da sugestão, né? E o que aconteceu? O Abraão se deita com a Agar, com a serva de Sara, e eles têm um filho. O nome dessa criança é Ismael.
Lá na frente o Senhor cumpre a sua promessa para com Sara. Nasce o Isaac. Nasce a criança. E a criança começa a crescer. Quando estava sendo desmamado, o Ismael já estava já estava grandinho. Já era um adolescente. E a palavra do Senhor que havia briga de criança. Discussão de criança. E aí a dona Sara, ela chega para o seu marido Abraão e fala assim: manda essa escrava embora. Não quero ela. Esse menino não vai ser herdeiro. E o Abraão pega alguns pães, pega um odre com água, coloca nas costas de Agar, aponta o caminho do deserto, entrega a criança para Agar e fala: vai embora. Que situação. Depois acaba o pão. Um pouquinho mais para frente acaba a água. Deserto de Berseba. É quente, gente. É 40 graus na sombra durante o dia. E à noite é frio. Acaba o pão. Acaba a água. Sol escaldante. E a palavra do Senhor diz que Agar não achou nenhum poço, nenhum lugar para buscar água. E de repente a criança começa a pedir água. Começa a dizer que está com sede. E Agar agora está chorando, ela está triste, ela está desesperada. E ela coloca o menino debaixo de um arbusto e vai para uma distância. E a criança fica ali debaixo daquele arbusto. E ela fala que se afastou para não ver o menino morrer. Qual era o pensamento de Agar? Pensamento de morte. Ele não vai viver. Deixa eu me separar dele, porque eu não quero ver meu filho morrer. Qual era o pensamento de Agar? Fim da linha. Acabou. Não tem mais saída. A palavra do Senhor diz que então aparece o anjo do Senhor e diz: Agar, levanta. Deus ouviu a voz do menino. O que acontece, querido? Qual era o pensamento de Agar? Fim da linha, acabou. Chegou ao final. Fundo do poço, não tem mais para onde sair. Qual era o pensamento do Senhor? Salvar Ismael. Você acha que Deus pensa alguma coisa ruim a teu respeito? Será que o Senhor você acha mesmo que o Senhor tem algum projeto para te destruir? Você acha mesmo que o Senhor tem um projeto já arquitetado, tudo certinho para te matar? Você muitas vezes coloca besteira na tua cabeça, mas o Senhor tem pensamento de paz, pensamento de bem, pensamento de salvação para a nossa vida. Qual era o pensamento de Agar? Vai morrer todo mundo. Eu e a criança nós vamos morrer. Qual era o pensamento de Deus? Salvar Ismael e fazer desse menino uma grande nação. E aconteceu? Aconteceu. O que acontecia com Agar? O pensamento dela era limitado. Ela acreditava, a esperança, a fé dela estava limitada com aquilo que ela via. O seu campo de visão estava limitado. Nós vemos apenas um panorama que os nossos olhos alcançam muitas vezes. Nós limitamos a nossa fé, nós limitamos a nossa esperança, porque é só isso que nossos olhos veem. A situação é essa, o governo é esse, o desemprego é esse, né? A crise é essa, a falta de preparação é essa, tal, e nós ficamos limitados. É só isso mesmo. Então é assim que nós vamos ter que morrer. Você já perguntou para o Senhor qual é a vontade dele? O campo de visão. O nosso campo de visão, ele vai somente aonde os nossos olhos alcançam. E o de Deus? Vai muito além. Agar, ela via a morte. Agar, ela via a morte dela e do seu filho Ismael. Deus via para Agar um poço, um oásis, para ela poder beber, dar para o menino. Um oásis no deserto. Amém? Qual é a diferença do cristão de sucesso para o cristão fracassado? O sucesso ou o fracasso está na altura dos seus pensamentos. Repete comigo. O sucesso ou o fracasso está na altura
dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos, a nossa fé, a nossa esperança é rasteira igual um rodapé, meu querido, é fracasso. Mas se a gente pensa grande, pastor, nunca consegui e não acredito que eu vou conseguir ter minha casa própria, não. Você está pensando de uma forma rasteira, querido. O Senhor já tem um plano, já tem uma obra maravilhosa, já tem algo para fazer na tua vida daqui 2, 3, 4, 5 anos, mas você se segura aqui, ó. Eu estou aqui, é pensamento rasteiro. Já parou para pensar se Deus tem algo maravilhoso na tua vida e você fica pensando besteira, coisas rasteiras? Não, entrei nessa firma e aqui eu estou e aqui está bom demais, e eu acho que eu vou morrer aqui fazendo sempre isso, está bom demais. E se Deus tem um pensamento de te engrandecer lá dentro? Deus está querendo te levantar e você puxa, né, o seu futuro para baixo novamente. Rasteiro, bem rasteiro. Sucesso ou fracasso está na altura que os nossos pensamentos estão. Amém? Abraão tinha um pensamento que era o Senhor. Estava alinhado com a vontade do Senhor. Depois de fazer muita besteira na vida, agora Abraão está andando nos caminhos do Senhor. E um dia ele leva o Isaac ao Moriá. Para quê? Cumprir a ordem do Senhor. Puxa vida, pastor. Qual era o pensamento de Deus naquele dia? Sacrificar Isaac. Muito bom, hein, Senhor? Pensamento jóia. O pastor falou assim que os pensamentos do Senhor é só pensamento bom. E o Senhor agora quer tirar o meu filho. É o da obediência. É o da obediência. Acredite. Joga a tua vida em cima da palavra do Senhor, que o Senhor vai te honrar. O Abraão, ele leva o menino para o Moriá. Só que chega aqui aqui na base, no sopé aqui do monte, ele deixa ali os seus servos e os jumentos. E diz para os seus moços, fala, olha, vocês ficam aqui, que eu e o menino iremos, vamos adorar o Senhor e depois voltaremos. É no plural. Ele não falou assim, ó, estou subindo, vou matar o menino lá em cima e depois eu desço sozinho, não. E voltaremos. Qual que era o pensamento de Abraão? Alinhado com o pensamento do Senhor. Fé. Ele acreditava que mesmo, porque tinha uma promessa. Tinha uma promessa. Mesmo que se Deus tire a vida dele, Deus é Deus para fazer ressuscitar. Nós voltaremos. Incrédulo, fica lá embaixo cuidando de burro, de jumento. Quem tem pensamento alto, cresce, sobe, tem um relacionamento com o Senhor e tem a vitória nas mãos. Amém? Os servos ficam lá no sopé do monte, porque talvez não tinham os pensamentos que o Abraão tinha. Fiquem aqui, iremos sacrificar, iremos adorar, depois nós voltaremos. Plural, querido. Você pode perguntar, pastor, o que eu devo fazer para que os meus pensamentos sejam mais altos do que são hoje? Para que os meus pensamentos sejam mais parecidos com o pensamento do Senhor? Primeiro lugar, exclua de seus pensamentos todos os pensamentos que Deus jamais teria. Entendeu? Exclua do seu pensamento. Exclua da sua mente, dos seus pensamentos, todos os pensamentos que Deus jamais teria. Pregação, acho que foi de sábado no culto dos jovens. Isto Jesus faria? Jesus faria isso? Não, não faria. Então deleta. O Senhor entraria comigo nesse lugar? Não, não entraria. Então deleta. Cai fora. Porque isso não é pensamento do Senhor. Exclua de seus pensamentos, do seu coração, todos os pensamentos que Deus jamais teria. Cita um, pastor, pensamentos de fracasso. O Senhor tem pensamento de fracasso? Deus só tem pensamento de vitória. O Senhor, ele é chamado o Senhor dos exércitos. Não é Senhor do exército, é Senhor dos exércitos. Deus nunca pensou no fracasso. Você deve tirar da sua cabeça a palavra fracasso de Deus. Isso não existe. Deus nunca fracassou. Deus nunca gerenciou e nem administrou fracasso. O Senhor só fez com que aqueles que tivessem alinhados com Ele tivessem vitória.
Outra coisa, pensamentos de ilusão. Deus nunca se iludiu em relação aos fatos. Deus também nunca iludiu ninguém a respeito do seu caráter. Deus sempre foi honesto comigo e com você. Sempre deixou bem claro a sua palavra, a sua obediência. Falou assim, ó, Abraão, você vai até o Moriá. E você lá vai sacrificar Isaac, seu filho, seu único filho. Deus não ficou iludindo. Fala assim, ó, Abraão, vamos fazer o seguinte. Isso aqui é só para fazer cena. Você leva, chega lá, você pega o cutelo, leva até aqui em cima. No momento que você for desferir contra o seu filho, eu apareço. O Senhor fez isso? Não. Abraão teria que ir até as últimas consequências, baseado e alinhado e alicerçado na palavra de Deus. E ele foi. O Senhor iludiu? Não. Até o último momento. Glória a Deus. Segundo, versículo 6 desse capítulo diz, buscai o Senhor. Então, primeiro lá, exclua de seus pensamentos todos os pensamentos que Deus jamais teria. Segundo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Se você quer ter pensamento de um vitorioso, não pense como um fracassado. Quem já ouviu a expressão pense grande, sonhe alto? Isso é coisa boa. Pense grande, sonhe alto. Todos aqueles que têm pensamentos grandes, que sonham alto, são vitoriosos. São vitoriosos. Aqueles que têm o pensamento alinhado com os pensamentos do Senhor, são vitoriosos. Ah, vou fazer a faculdade agora, pastor. Mas eu não sei. Esse não sei, já quebra você no meio, querido. Pastor, eu vou fazer, tenho certeza que eu vou passar, e vou me formar, e vou ser uma bênção. É isso aí, pensa grande. Vai para frente, toca para frente que Deus vai junto com você. Deus não tem papo, Deus não conversa com covarde. Deus não conversa com covarde. Deus não tem papo com covarde. Deus, Ele quer abençoar. Amém? E a palavra aqui, que nós lemos, então pense grande, sonhe alto. Você quer ter a sua vida mudada? Para ter a sua vida mudada, você tem que mudar esses conceitos. Essa situação. Parar de sair desse ranço de fracasso. Né? E buscar a vitória no Senhor. Deus não tem que mudar nada nele. Ele quer que nós mudamos a nós mesmos. Tá bom? Terceiro, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Isso aqui, querido, se chama conserto. Se algum de nós está trilhando um caminho de iniquidade, de perversidade, o Senhor fala, ó, primeira coisa, para você mudar os seus pensamentos, você tem que se converter ao Senhor. Alinhar a sua vida com a vontade do Senhor, você vai ser bênção. Provérbios capítulo 14, versículo 12 está escrito, há caminhos que para o homem parecem serem caminhos direitos, mas são caminhos de morte. Ah, eu já fiz os planos, pastor. Olha, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Você já consultou a Deus? Não, mas é claro que Deus aprova. Ah, sim, é claro que Ele aprova. Ele é obrigado a aprovar e aceitar aquilo que você planejou. Ó, pastor, mas vai dar certo, pastor, porque eu já fiz as contas, mas já procurou o Senhor? Você já procurou saber se essa é a vontade do Senhor? Os caminhos dos homens são caminhos duvidosos, queridos. Os caminhos do Senhor são caminhos seguros. Deixe esse caminho que você considera correto muitas vezes e procure saber se essa é a vontade do Senhor. Procure saber se esse caminho o Senhor trilharia com você. Procure saber se o Senhor, nesse caminho que você deseja, nesse caminho que você desenhou para a tua vida, se o Senhor pegaria na sua mão e iria com você. De repente, querido, Ele tem algo melhor para você. A palavra do Senhor diz que tem um caminho excelente para nós. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Todas as vezes que você tiver alguma ideia, algum projeto, coloca nas mãos do Senhor Jesus. Se Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, é seguro. Né? Não tem como dar errado. Jesus tem um caminho também para chegar até o Pai. E Ele diz na palavra dele, João 14, versículo 6, ninguém vai
ao Pai se não for através do Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? O que fazer para trilhar o caminho santo? Entrar no caminho que representa, Jesus. O que fazer para trilhar o caminho da verdade? Buscar o Senhor Jesus. Buscar o caminho que representa o caráter de Cristo. E aí você vai ser um vitorioso. Quando entramos na igreja, quando entramos na palavra, quando entramos no louvor, quando entramos na oração, quando entramos na comunhão, nós estamos entrando no caminho do Senhor Jesus. Tudo isso é um sinal que nós estamos entrando no caminho do Senhor. Porque Ele fala, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por quê? O povo aqui era um povo desmantelado. O que o Senhor quer fazer? Olha, converta-se, volte, e o Senhor se compadecerá, porque Ele é rico em perdoar. Ou seja, volte para o caminho. E quem é o caminho hoje, queridos? Para mim e para você, o Senhor Jesus. Como que a gente faz então, pastor? É buscar o Senhor. É buscar o Senhor. Quando nós falamos mal do irmão, quando nós julgamos, quando nós murmuramos, quando nós criamos situações, quando nós desanimamos, quando nós nos entregamos ao fracasso, estamos nos distanciando dos caminhos do Senhor. Quer ser um vitorioso? Quer ser um homem ou uma mulher de sucesso? Mude seus caminhos e converta-se ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. As pessoas vão se distanciando muitas vezes, e é um perigo, essa autoconfiança que as pessoas muitas vezes têm, de achar que o caminho que está trilhando é um caminho seguro, e as pessoas vão se distanciando do Senhor. Já não ora mais como orava antes, já não louva mais como louvava antes, já não prega mais, já não vem ao culto com a frequência que vinha quando conheceu o Senhor Jesus. E a palavra fala, olha, fique esperto, busque Ele enquanto você consegue encontrá-lo, enquanto está perto. Invoque o seu nome enquanto Ele está perto. Chega um momento da vida de muitos por aí que ele já entrou numa dimensão tão diferente que ele já não consegue mais voltar para os caminhos do Senhor. Já está tão longe, já está tão distante da palavra do Senhor. As coisas entram no ouvido, parece música. Ele parece que tem um coração de granito. Nada mais faz efeito no coração daquele homem, daquela mulher. Parece que houve um louvor do Senhor, um louvor abençoado. Aquilo lá não comove mais, aquilo lá não traz mais a lembrança. Né? Não se encanta pelas coisas do reino. Parece que está frio. Parece que totalmente fora de conexão com a igreja, com o ministério, com a palavra do Senhor. Não se interessa mais em ler a Bíblia. Isso é perigosíssimo. É muito perigoso. Porque a palavra do Senhor fala assim, cuidado. Antes que isso aconteça, busca o Senhor. Porque pode acontecer que daqui a pouco você não consegue mais achar. Você já começa a interpretar Deus de uma outra forma. E o Deus verdadeiro que tem esses pensamentos bons ao nosso respeito, a gente já não encontra mais. A gente passa a encontrar aquele Deus que cura se você trouxer uma grana preta no gasofilácio. A gente já começa a acreditar naquele Deus que só cura se você comprar, né, aquela fitinha. A gente passa a acreditar somente naquele Deus que vai te abençoar se você passar num corredor de sal grosso. E o Deus da Bíblia? Você está atrás de outro. Buscai ao Senhor de fato, enquanto se pode achar aquele Deus que é verdade, que é de verdade. Amém? As pessoas vão se distanciando pelos caminhos errados, que parecem ser caminhos de bem, e depois não tem mais volta, não consegue mais enxergar a volta. Invocai enquanto está perto. Enquanto está perto, querido, mas está desanimado, está cansado, vai clamando. Enquanto está perto, pastor, tô na luta, vai clamando. Invocai enquanto está perto. Vai buscando, porque depois que não está mais perto, depois que você esfriou de tudo, fica difícil encontrar novamente. Converta-se ao Senhor para se ter
com segurança. Nós precisamos nos converter ao Senhor para que nós venhamos a viver de uma forma mais segura. Está difícil sair das drogas? É porque já trilhou muito tempo os seus próprios caminhos. Está difícil sair da bebida, do álcool? É porque já cambaleou muito para longe do Senhor. Está difícil sair do adultério? É porque vagou por caminhos da mulher estranha, e isso Deus abomina, e isso foi distanciando do Senhor. Clame ao Senhor, busque-o, porque o Senhor também está te procurando. A palavra do Senhor diz que Ele se compadecerá de vós. Davi, um dia. Tem retorno, pastor? Tem. Capítulo 11, de 2 Samuel. A palavra conta a história que um dia Davi também era um homem segundo o coração do Senhor. Mas naquele ano que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. E ali ele fez algo que desagradou e muito o coração do Senhor. Muito. Davi, ele passeou por caminhos que Deus não trilhava. Deus não caminhou com Davi nesse período. E Davi quebrou a cara. Mas Davi se arrependeu. Davi se arrependeu. Eu queria fechar essa mensagem com a palavra arrependimento. Você sabe por quê, querido? Se distanciou, pastor. Não tem mais jeito, eu acho que Deus não me quer mais, que Deus... Querido, tem uma palavra que se chama arrependimento. Se arrependa. Você sabe por quê? O arrependimento é a ponte do seu caminho errado para o caminho correto, que é o caminho do Senhor. O arrependimento, ele faz a ponte imediata, para que você consiga sair dos seus caminhos, que são tortuosos, que são difíceis, para os caminhos do Senhor, que são retos. O arrependimento é a ponte que liga os seus caminhos errados para os caminhos do Senhor, que são perfeitos. Arrependi, pastor. Mas você se arrependeu mesmo? É na humilhação? É com humildade? Porque eu costumo dizer, se o arrependimento é a ponte do seu caminho errado para o caminho correto, que é o do Senhor, a humildade tem que ser o corrimão dessa ponte. Tem que voltar para o Senhor na humilhação. Não volte para o Senhor de nariz empinado, achando que é o bambambam da história. Se o arrependimento é a ponte para você voltar para o Senhor, lembre-se que o corrimão dessa ponte se chama humildade. Tem que voltar para o Senhor humilde. Amém? Os caminhos do Senhor levam para o céu. O caminho da carne, querido, leva para o Hades do inferno. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Volte aos caminhos do Senhor. Quer ter sucesso na vida, querido? Busque os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Levanta suas mãos. Aplaude.